Então bora lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto que eu vou trazer hoje, ele, digamos que é delicado. E por que eu falo isso? Eu não pretendia fazer um vídeo sobre. Entretanto, eu vi muitas pessoas fazendo. E eu resolvi também, acabei dando o braço a torcer, para estar fazendo esse vídeo e expondo algo pessoal meu, algo que é, como eu disse, um pouco mais delicado, algo mais privado, assim. Só que eu creio que se eu expor isso, vai ajudar muitas pessoas. E eu quero falar sobre amizade. E sempre que eu penso em amizade, vem uma pergunta na minha mente. Afinal, o que é um amigo? E eu vou tentar responder isso no decorrer do vídeo. Porque, como eu disse, é uma pergunta delicada, uma pergunta muito subjetiva, já que cada pessoa pode interpretar e expressar de uma forma diferente. Mas, quando eu falo de amizade, eu penso principalmente em dois eventos que aconteceram na minha vida, e esses dois momentos, eles foram cruciais para mim tentar entender o que é uma amizade. O primeiro momento foi quando eu estava ainda na escola do fundamental. Eu tinha meus colegas de sala e tal, só que nessa época eu era praticamente o nerd da sala. Então eu passava focando praticamente o tempo todo em estudar, em aprender. E quando eu estava focando apenas em estudar, em aprender, eu não tinha aquele contato grande com os outros alunos da minha turma. Até porque todos nós éramos crianças, então digamos que eu apenas estava vivendo a minha vida. A gente era criança, a gente estava aprendendo, eu não sabia exatamente como que era ter um contato em público, já que pelo menos na minha casa, quando eu nasci, já era uma casa, graças a Deus, tranquila. Não tinha tanto movimento de pessoas, tanta comunicação, tantos gritos. E aí nessa escola, como a gente está em fase de aprendizado, né, eu foquei principalmente em estar aprendendo. Entretanto, a gente estava fazendo um questionário, respondendo umas perguntas, e do nada eu acabei discutindo com uma colega a respeito de uma matéria, e essa colega, no intuito de me ofender, ela falou, ela falou uma frase que, cara, que eu nunca esqueci, e que às vezes até hoje eu levo, e tipo assim, ao mesmo tempo que aquilo que pra mim já é passado, que não me feriu profundamente, mas me marcou, que ela falou assim: ah, quem é você pra estar falando alguma coisa? Você nem tem amigos. Só que, claro, isso eu era criança. Então, eu creio que nem ela, que ela era criança também, eu creio que nem ela sabia o que é exatamente uma amizade hoje. E, e naquela época que ela falou isso, eu fiquei tipo assim, pra mim que era criança, eu fiquei muito magoado com isso. Eu fiquei, sério, eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas assim pra baixo, que aí eu fiquei pensando, tipo, cara, eu nunca tinha feito esse questionamento. Eu nunca tinha feito questionamento do que é amizade. Inclusive, depois que isso aconteceu, que eu fiquei nesse tempo pra baixo, meus pais resolveram inclusive me dar um notebook para mim poder ter mais contato com pessoas por meio das redes sociais, porque eles queriam me ajudar, né? E eu agradeço muito a eles. E então vocês percebem que foi algo tão drástico assim na minha vida que até meus pais se preocuparam, porque realmente, imagina uma criança com menos de 8 anos pensar o que é amizade, se a pessoa tem amigos ou não. E depois de um tempo, o segundo evento que mais me marcou também foi na questão de que eu acreditava que eu tinha uma pessoa que eu considerava como amigo, e aí eu ajudei essa pessoa, e tipo, cara, tipo assim,
nas condições que eu estava atualmente, eu tinha ajudado muito aquela pessoa. Tinha deixado de, tipo assim, de usar pra mim, simplesmente para poder entregar para aquela pessoa. E depois essa pessoa, ela conseguiu coisas melhores na vida dela. E teve um dia que eu pedi algo simples para ela. E ela simplesmente recusou. E eu fiquei tipo, caraca, cara, eu pedi, já te ajudei tanto, assim, não querendo cobrar ela, mas eu pensei, tipo, nossa, eu já te ajudei tanto, você não pode simplesmente me ajudar com um negócio simples, assim. E aí, essa pessoa simplesmente olhou pra mim e falou, eu não pedi que você estivesse fazendo algo por mim. E aí, nesse dia, eu fiquei, tipo, chocado, assim. Porque eu vi o quanto que as pessoas, elas podem ser ingratas e quanto elas podem ser cruéis. Que uma pessoa que eu considerava amiga, uma pessoa que eu considerava próxima a mim, que eu dediquei um tempo, recursos para ela, de vez simplesmente utilizar para mim, e essa pessoa simplesmente virar na minha cara e praticamente cuspir em mim falando que ela nunca pediu para ser ajudada, sendo que muitas vezes ela se fazia de coitada, só que agora que ela estava numa situação melhor, ela não queria fazer o mesmo por mim. E aí que entra um dos princípios que eu tento dizer o que é amizade. A amizade nada mais é do que reciprocidade. E reciprocidade é você entregar aquilo que te entregam. E se você quer ter uma amizade boa, o ideal é que você entregue coisas boas, mas que isso retorne coisas boas também. É claro, eu não estou falando isso de uma questão de, digamos, de mercado, que muitas pessoas veem de, você quer ajudar para ser ajudado? Não. Negativo. Só que eu creio que quando duas pessoas são amigas de verdade, ela quer o bem um do outro. Então ela vai fazer coisas boas para o outro, independente se ela vai ganhar coisas boas ou não. Mas a outra pessoa, por valorizar essa amizade, ela também vai estar fazendo coisas boas para você, porque ela se importa com você. Então aí já não é uma questão simplesmente de mercado, ou simplesmente econômica, ou de recursos, mas é uma questão também simbólica de companheirismo. E tem um terceiro evento que aconteceu também comigo, que fez também questionar, que é um evento extra, que fez eu questionar também, que foi quando eu trabalhava em uma empresa, e nessa empresa eles pregavam muito questão de família, e já começa errado aí, né, mas tá. Eles pregavam muito questão de família, e eu realmente acreditei nesse discurso. E aí eu fazia amizade com o pessoal, eu buscava ser comunicativo, buscava me aproximar mais das pessoas. Só que aí no momento em que eu estava necessitando de um apoio, praticamente eu tive que pedir para sair desse emprego. Só que o que eu acreditava que mesmo saindo desse emprego, que as amizades, né, o famoso família, ia continuar. E foi aí que eu quebrei a cara. Porque aí eu saí desse serviço e aí eu fui numa loja pegar um lanche. E nessa loja que eu fui pegar um lanche, uma dessas pessoas que diziam ser amigas, que diziam ser família, e que eu realmente considerava, na hora que eu vi essa pessoa na loja, eu fiquei super feliz de ver ela bem, e fui cumprimentar. E essa pessoa simplesmente, ela olhou pra mim, de cima a baixo, com um olhar totalmente de desprezo, cara. Sendo que, há uma semana atrás, eu estava sentado do lado dela, dando risada, e a gente se tratando como amigos. E foi aí que eu percebi, que eu me toquei, que eu parei. Tipo, caraca, velho. Caraca. O pessoal apenas tá fazendo um papel, apenas está suportando. Muitas vezes as pessoas, elas estão suportando a gente. Elas falam que é sua amiga apenas para deixar o ambiente mais agradável. Só que na hora que saiu daquele ambiente de trabalho, que eu achei que realmente ela tinha pelo menos uma consideração por mim, ela simplesmente vira a cara e me desprezou totalmente. E aí, depois de eu falar tudo isso, você deve pensar, nossa, você deve ter uma vida em relação a amizades difícil, ruim.
Só que não, cara. Ainda bem que, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas na minha vida. E eu tenho sim. E eu considero que eu tenho muitos amigos mais do que a maioria. Porque a partir desses momentos, eu comecei a selecionar pessoas que realmente eu concordasse, que estavam no mesmo foco, no mesmo objetivo, no mesmo caminho que o meu. Então eu foquei em pessoas que eu queria levar para minha vida toda. E eu acho que a amizade também é isso. A amizade é aquela pessoa que você pensa em levar para sua vida toda, cara. Se você tá com alguém e você não pensa em levar essa pessoa para sua vida toda, provavelmente você está perdendo seu tempo. E a partir dessas 3 situações que eu contei para vocês, eu entendi que é necessário a gente selecionar bem as pessoas que estão com a gente. Porque não necessariamente a pessoa que está do seu lado, ela quer seu bem. E algo muito irônico na nossa vida é que a gente vive num mundo com mais de 8 bilhões de pessoas. Entretanto, você se sente solitário, você se sente sozinho, você se sente triste, sem amigos. E isso é muito complexo, porque numa sociedade tão gigante, a gente ainda sente esse vazio. E eu creio que isso é relativamente normal. Só que eu entendi que é necessário a gente não necessariamente ter amigos, mas ter relações saudáveis com as pessoas. Porque a realidade é que o seu cérebro, ele não consegue diferenciar. É como eu disse, é algo subjetivo. Não tem como saber exatamente quem é seu amigo e quem não é. Entretanto, você pode colocar alguns princípios, algumas coisas que você considera como indispensáveis. E essas pessoas que têm essas coisas como indispensáveis, você pode considerar elas realmente como suas amigas. Da mesma forma que eu fui muito prejudicado, eu saí principalmente emocionalmente em relação a essas 3 situações que eu contei para vocês, elas fizeram abrir meus olhos. E eu lembro até hoje da primeira menina, que ela falou que eu não tinha amigos, e hoje eu paro e penso e falo, cara, mas a realidade é que é muito difícil ter amigos. Eu considerava como se eu tivesse sido excluído do grupo simplesmente por não ter amigos, mas hoje na vida adulta eu percebo que é comum. É comum, cara. As pessoas, elas estão tão focadas nelas mesmas, em estar fazendo as coisas delas, seja com trabalho, seja questão de dinheiro, seja com questão de família, que as pessoas, elas não têm tempo de ficar perdendo com outras pessoas. Então, hoje em dia, é realmente muito difícil você pensar em questões de amizade. E aí que eu parei para pensar que talvez eu não quisesse uma amizade, cara, porque eu vou falar, a amizade é um negócio que exige muita responsabilidade. E por que eu falo que exige muita responsabilidade? Lembra que eu falei que é um ato de reciprocidade? E quando você tá amizade com alguém, você tende geralmente a estar mais próxima dessa pessoa. E quando você está mais próxima dessa pessoa, tem chances altíssimas de você magoar essa pessoa. Igual eu fui magoado com as pessoas com quem eu considerei como amigas, porque eu era próxima delas. Então a amizade é algo que existe muita responsabilidade. E existe muita maturidade sua. E a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para isso. E eu mesmo, eu não me considero uma pessoa preparada para ter muitas amizades. Não é à toa que eu selecionei as poucas amizades que eu tenho, que são amizades que... E por que eu considero essas pessoas como amizade? Eu considero essas pessoas como amizade porque, independente do momento, independente da situação, independente se a gente ficar 3 anos sem conversar, no dia que a gente se encontrar, o clima, o diálogo, a felicidade, a energia vai ser a mesma. Lembra que eu falei de questão de reciprocidade? E eu creio que é isso. Eu não falo que a amizade é aquela coisa de estar do lado da pessoa o tempo todo, de mandar mensagem para a pessoa o tempo todo, não. Eu tenho uma visão diferente. A minha visão é aquela visão de que, cara, independente do que aconteça, independente do tempo que passe, aquilo que sentimos vai se permanecer igual. Os laços que construímos, eles vão se manter. Independente se futuramente
Inclusive, é alguma coisa que eu falo com meus amigos. Mesmo se a gente brigar, mesmo se a gente ter uma discussão, a gente vai continuar amigos. Porque isso não invalida aquilo que a gente construiu lá atrás. Isso não invalida os laços que construímos. Mas é claro, eu selecionei pessoas que eu sabia que mesmo se alguma coisa grave acontecesse, eu ainda estaria vendo ela com meus amigos. Porque elas foram importantes em um momento da minha vida. E eu carrego esses momentos importantes para a vida inteira, porque esses momentos me fizeram eu ser quem eu sou hoje. Lembra que você é a média das pessoas com quem você mais convive, com as pessoas com quem você mais tem acolhimento. E essas pessoas, querendo ou não, por ser as pessoas que eu selecionei como amizades, são as pessoas que fizeram eu ser quem eu sou hoje, porque eu sou uma média dessas pessoas. E entenda também que, às vezes, você não precisa exatamente de uma amizade. Você não precisa ficar triste por não ter amigos. Às vezes você só precisa de pessoas que te apoiem nos momentos em que você está. Por exemplo, no trabalho. Cara, no trabalho, você não vai socorrer provavelmente amigos. Não, você vai se socorrer a pessoas que estão no ambiente de trabalho. E você pode considerar que você tem uma amizade, mas uma amizade em questão de trabalho. A mesma coisa. Os amigos que eu tenho, eles não são muito afim de balada. Só que eu tenho pessoas, colegas, que gostam de baladas, que frequentam festas. Então, quando eu quero ir numa festa, eu vou com essas pessoas. Então, naquele momento daquela festa, eu sou amigo delas. Então, entenda que, tem diversos tipos de amizades. Na verdade, você só precisa de pessoas que estejam na mesma vibe que a sua naquele momento. Talvez uma na vibe de trabalhar, talvez na vibe de família, porque tem pessoas que são amigas suas na sua família e tem pessoas que não são amigas suas mesmo sendo da sua família. Tem pessoas que você só quer para um momento de curtição, para ir no barzinho, para ir numa festa. Só que tem aqueles que são, digamos, pau para toda obra. Que são aqueles amigos que você quer para a vida toda. Aqueles amigos que você sabe que, se eles pudessem, provavelmente eles trocariam uma parte deles para te ajudar. Aqueles amigos que você tem certeza que, no momento mais difícil seu, eles vão estar lá presentes. Ou pelo menos eles vão estar preocupados com você, pensando em você. Que eles desejam o seu bem. E o que eu quero falar com isso é que existem diversos tipos de amizade, cara. Só que, da mesma forma que existem níveis em jogos, que existem classes, a mesma coisa ocorre com as amizades. Tem aquelas amizades para eventos específicos, situações específicas. Mas tem aquelas amizades que elas são para a vida toda. E essas principalmente são as que você tem que valorizar. Porque são essas pessoas que, quando você sentir que não vale nada, elas ainda vão enxergar um valor em você. Eu sou João Oliver, já deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo.